Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Amém. Pessoal aí do fundo, me ouve bem, né? Graças a Deus. É uma alegria poder voltar a estar com os irmãos. É sempre bom ser útil para o exercício da educação dentro da igreja. A nossa lição hoje, ela tem a finalidade de nos abrir os olhos para algumas situações. Nós vemos que... hoje eu trouxe o lenço, tá? Da vez passada ficaram agoniados que eu estava suando muito. Mas aí, antes de começar a aula direito, eu já estou suando. Eu falei para vocês, gordo é assim. Se tem um gordo que não transpira igual eu desconheço. Deve ser um gordo privilegiado. Mas nossa aula hoje, ela tem a ideia, tá? Para mim, eu vejo isso como uma atenção dos irmãos para me dar um certo conforto que não existe característica minha mesmo, mas a ideia dos irmãos é sempre válida. Isso demonstra carinho, atenção e não mereço, tá? Não mereço, eu sei que é um carinho, um gesto de atenção de vocês, mas não mereço nada disso. A nossa lição desse trimestre, principalmente, ela vai nos fazer pensar. E ontem à noite ainda estava comentando com a Gláucia, aconteceu uma situação, estávamos debatendo, e a Gláucia falou assim, a lição da EBD para esse trimestre, ela é de fundamental importância para a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos talvez seja o livro mais doutrinário que a igreja possa ter. É o livro que mostra como que o evangelho saiu de uma redoma e veio até nós. E hoje nós vamos falar do capítulo 13 e 14 de Atos. Até Atos 1 e 2, o evangelho era apenas para os judeus. Não sei se o professor falou isso na aula passada, mas eu preciso falar só por uma questão técnica, um detalhezinho. Os irmãos sabem que eu não gosto muito dessas coisas muito técnicas, eu gosto muito da coisa prática. Mas a gente precisa tratar algumas coisas. Quando nós estamos lendo a Bíblia, tem duas palavras que elas se repetem muito e nós precisamos entender o conceito delas. A primeira palavra é judeu e a segunda palavra é gentil. E você vai ver muito o uso dessas duas palavras dentro do livro de Atos. O judeu era aquele descendente de Israel, descendente da nação de Israel, e vale destacar aqui que judeu é o praticante do judaísmo. Nem todo nascido em Israel é judeu, tá? Mas judeu era o praticante da religião do povo de Israel. Havia aquelas pessoas que nasceram em outras nações, mas aceitaram a fé do Deus de Israel e se tornavam judeus. Então, pode, igual hoje, nós temos crentes de todos os lugares do Brasil. Certo? Então, o judeu é o praticante de uma religião. E o gentil? O gentil era uma classe de pessoas que englobava todo o resto que não praticasse a religião judaica. E aí, até Atos 1 e 2, o evangelho era para o judeu.
E veja que no livro de Atos, Paulo está dando uma instrução, porque a instrução primeiro é que se pregue a Jesus Cristo, primeiro para o judeu. Por quê? Jesus é o Messias. Messias era o Salvador esperado de toda uma nação que praticava uma religião monoteísta. Todos aqueles que estão fora dessas qualificações de uma religião monoteísta, que acredita que o Filho de Deus seria o Salvador, são classificados gentios. E aí acontece o quê? Que a rejeição dos judeus para essa abertura, para esse evangelho, para esta salvação, abre a porta para nós. Atualizando, se fôssemos manter a regra passada, nós não poderíamos ser salvos. Por quê? Porque a salvação era somente para o judeu. É isso que a lição desse trimestre vai nos falar, da preciosa e maravilhosa oportunidade que nós temos de participar da salvação. E aí, quando uma igreja vive, entende, distingue o seu privilégio de participar desta salvação, ela se torna uma igreja diferente. O evangelho, irmãos, não é igual o prêmio da Mega Sena acumulada. Vocês não vão fazer careta mais não? Eu trago uns exemplos loucos. O povo antigamente ficava assim, que exemplo doido é esse? Aqui parece... Olha, Daniel, eu tenho que parar de vir aqui, que o povo vai parecer que acostumou comigo aqui. Fala assim, ó, deixa ele os exemplos doidos dele. Vamos ver o que ele vai inventar agora. Não é prática nossa, mas eu creio. Em algum momento você já deve ter ouvido falar que a Mega Sena está acumulada. E talvez alguém até fez uma oferta para você, falou assim, vamos fazer um bolão, vamos fazer uma apostinha. E aí, no calor do momento, você se deixa levar e fica sonhando o que fazer se você ganhasse o prêmio. E aí é muito comum, as pessoas mais jovens, eu ia gastar tudo sozinho. Aqueles mais de meia idade, igual eu que eu tô... Tem a juventude, a meia-idade e a velhice, né? Eu estou saindo da meia-idade e entrando na velhice. Eu estou antecipando tudo que eu posso. Porque no Brasil, ser velho é cheio de privilégios e eu quero os privilégios. Entendeu? Quando a gente está na meia-idade, a gente já pensa, tem tal sonho que eu ainda não realizei, eu iria realizar. Mas também eu ajudaria os meus parentes. Não tem? E tem aqueles que já estão com o pé na cova, desculpa a expressão, mas é verdade. Estão com o pé na cova, falam assim, eu não faria nada para mim, eu faria era pelos outros, já que eu estou morrendo mesmo, eu não tenho muito tempo aqui, então eu faria era pelos outros. Esse grupo, bem verdade, é muito pequeno. É muito pequeno. Mas... trazendo agora para dentro da nossa lição, o que você quer dizer, professor? Nós deveríamos ser iguais, esses pé na cova, com relação ao evangelho. Porque quando a gente entende o evangelho, quando a gente se dá conta da promessa do evangelho, do benefício do evangelho, a gente não é egoísta. A gente quer repartir o evangelho. Quando nós entendemos o benefício que é participar do evangelho, a primeira coisa que acontece na gente é uma transformação tão grande, tão radical, que você acha que aquela bênção é grande demais para você e você precisa compartilhar com outra pessoa.
Veja então que o meu exemplo deu certo, né? É um grande prêmio da loteria, mas você tem que dividi-lo. Não dá para usar sozinho. E aí, o evangelho agora é expandido. O povo judeu recusa essa nova proposta. E por eles recusarem, e aí não cabe aqui a mim ficar relembrando o porquê dessa recusa, porque a gente vai gastar um tempo precioso, cabe a mim dizer assim, meu irmão, não me importa porque recusaram. A recusa dele é a minha bênção. Pelo fato de que os judeus recusaram, eu agora sou alcançado. Eu sou alcançado por quê? Porque agora o que era para ficar somente em Jerusalém vai para a Judéia, para a Samaria e chegou até nós, nos confins do mundo. Se você pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal ou outras Bíblias de estudo, no final dela, no final das Bíblias de estudo, sempre tem aqueles mapas ilustrativos. E se você olhar no mapa ilustrativo daqueles, você vai localizar, em algum deles você vai localizar Jerusalém, numa visão geral, eu acho que o mapa da terceira viagem de Paulo já traz uma visão do globo mais aberta. Mostrando ali um pedaço da Europa. Aquilo ali era todo o mundo conhecido daquela época. Não aparece o Brasil ali. Ou seja, nem nós, brasileiros, estávamos habilitados a usar o título de fim do mundo. Mas o Evangelho chegou até nós. Conforme os anos foram se passando, o Evangelho chegou até nós. E aí, quando o Evangelho chega até nós, cumpre-se o grande desejo de Deus, que é o quê? Que a salvação fosse oferecida a todos. E aqui há um ponto interessante, meu irmão. A salvação, ela é um presente. E você não briga com uma pessoa para receber presente. Não é? A pessoa não quer receber o presente, você faz o quê? Oferece para outro. Você não obriga uma pessoa a receber um presente. Agora, aquele que está precisando, sabe que precisa e não rejeita. Aquele que precisa, sabe que está precisando. E aqui há um grande mistério que a gente pode usar para falar da pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, é oferecer uma mudança de vida. Você não vai obrigar ninguém a mudar de vida. Eu sei que parece contraditório, mas nem eu consigo mudar a minha vida. Amanhã eu faço 19 anos de casado. Parabéns para a irmã Gláucia. Parabéns. São 19 anos de lutas para mim. Para ela são 19 anos de vitórias. Eu não gostei da sua carinha, não. O que foi? Ela fez uma cara que, por que para eles são as lutas e para ela as vitórias? É porque tá casado com a Gláucia, irmãos, é uma luta. É uma luta. Você acha que é fácil ouvir toda semana da boca da mulher, te converte? 19 anos, vou fazer amanhã. 19 anos de casado. Já dá para dizer que comeu 1 quilo de sal, não dá? Mas ainda hoje, de manhã, eu vi ela
com uma pequena atitude que eu falei, pai, tem 19 anos que eu estou tentando mudar isso. Ainda não mudou. O que você está querendo dizer, professor? É que nenhuma mudança com intenção carnal será produzida na outra pessoa. Toda mudança que acontece na nossa vida, ela é produzida, orquestrada, planejada e executada pelo Espírito Santo. Então, eu preciso ter isso em mente para quando eu for pregar o Evangelho, saber que a minha tarefa é oferecer o Evangelho para a pessoa, mas eu não posso obrigá-la a receber o Evangelho. E mesmo que ela diga que receba o Evangelho, só vai haver mudança na vida dela se ela aceitar esse presente na vida dela. E eu não posso obrigá-la a fazer isso. Porque o livro de João diz que é Cristo é quem diz assim, que o Espírito Santo convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Quando o Espírito Santo nos convence da justiça de Deus, do nosso pecado e do juízo que vamos enfrentar, aí eu dou valor à salvação. Só que essa é uma tarefa do Espírito Santo. O Evangelho é para ser pregado. Para quem? Para todos. E aí, meus irmãos, com muita dor no coração, eu preciso dizer para vocês, há pessoas dentro do nosso meio que ousam repetir uma frase dizendo assim: fulano não tem mais jeito. Fulano não tem salvação. Meu irmão, só o Espírito Santo é que pode dizer não tem salvação. E entenda que essa é uma decisão do Espírito Santo. Trabalhando o conceito da Trindade, a gente vai entender que nem é Jesus quem atua aí, é o Espírito Santo, porque é Ele que trabalha nos nossos corações. Então, quando eu prego o Evangelho, eu faço uma oferta de mudança de vida. A pessoa aceita se ela estiver disposta a mudar de vida. E aí, meu irmão, é onde entra o nosso testemunho. Quem foi o Otaniel antes de ser crente? Quem foi? Quem foi você antes de ser crente? Até que nível você foi no pecado? Porque essa é a melhor forma de pregar o Evangelho. É quando você chega para uma pessoa que está num estado miserável, tal qual o seu antes de conhecer o Evangelho, e você olha para a pessoa e diz assim: eu já fui igual a você. E quando eu coloco essa frase em ação, eu estou me despindo de toda a arrogância na pregação do Evangelho. Porque eu sei o pecador que eu era, mas a graça me alcançou. E essa graça não é de graça. Há nos círculos políticos uma expressão que é muito válida: não há almoço grátis, alguém tem que pagar. Não há salvação de graça, alguém pagou. Alguém pagou o preço do seu pecado. E aí, quando eu entendo que não fui eu que enfiei a mão no bolso e tirei uma quantia financeira, uma quantia monetária, botei em cima da mesa e disse assim: eu quero o recibo de quitação da minha dívida, eu dou valor à pregação do Evangelho.
Queria falar de manhã? Como é que é? Pode orar junto, né? Não, tem hora que não dá para orar junto dela, não. Mas eu já acordei de madrugada e ela estava lá ajoelhada, falou: Senhor, obrigado pelo marido tão bom que o Senhor me deu. Senhor, olha que marido maravilhoso. Leva para ti, Jesus. Irmão, se ela falar mal, Deus não vai querer, né? Se ela falar: oh, Deus, esse marido aqui ruim, não sei o que, Deus vai falar: não quero. Então ela fala assim: olha, Deus, ele é bom. Ó, oh, Senhor, ele é bonzinho. Leva para ti, Jesus. A pregação do evangelho depende de dois fatores fundamentais. Primeiro, a ação do Espírito Santo. E o segundo, a obediência dos missionários. E aí entenda, irmãos, que nessa frase, os missionários somos nós. O primeiro ponto é a ação do Espírito Santo. Atos capítulo 13 tem um versículo que diz assim: e a igreja estava reunida em oração e o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo, porque eu tenho um trabalho específico para eles. Quando a igreja ora, quando a igreja busca ao Senhor, quando a igreja se alimenta da palavra de Deus, esta igreja fica sensível à voz do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu preciso fazer uma crítica aqui. Graças a Deus não acontece aqui. Graças a Deus. Disso eu falo com o coração de espírito. Aproveito que o pastor dessa congregação está aqui. Não é nenhum tipo de elogio à pessoa dele, mas sei do zelo que ele tem para com essa congregação. E posso falar para vocês com tranquilidade, não acontece isso aqui. Mas há umas igrejas por aí que os crentes só vão se eles forem movidos por campanhas. É a campanha da abertura da torneira. É a campanha do fechamento do portão da desgraça. É a campanha do não sei o quê. Parece que se não houver uma campanha específica, a pessoa não vai para a igreja. Parece que não há um alimento sólido dentro dessa igreja. Porque o crente que se alimenta da palavra, ele não está preocupado com campanha. Quando a gente começa a estudar teologia, tem umas matérias que a gente vai vendo algumas curiosidades. Eu lembro que uma vez me caiu a ficha para uma situação dessas. Passei em frente a uma igreja e estava uma faixa enorme. Venha para a campanha de oração de Daniel. E aí, o coração fervendo, abri a Bíblia e fui buscar qual era o tipo de campanha de Daniel. A proposta era 3 semanas de oração para receber a bênção. E aí eu me perguntei, por que Daniel iria fazer uma campanha de oração de 3 semanas, de 21 dias, se a Bíblia diz que ele orava todo santo dia 3 vezes? Qual é a necessidade do crente que ora todo dia de participar de uma campanha de oração? Qual é a necessidade? Ontem eu estava arrumando uma documentação para tomar posse num concurso e a Glaucia entrou no escritório.
E ela foi comentar um negócio comigo e falou assim: eu li esse teu laudo psiquiátrico aqui. Essa médica não errou, não? Aí eu olhei para ela e falei assim: olha, Glaucia, você leu o resultado do meu exame? Ela, eu li. Eu falei assim: mas isso é crime. Você está invadindo a minha privacidade. Ela falou assim: a médica disse que tu é são, que tu não é doido. Aí eu falei: Glaucia, ela não te conhece. Ela não te conhece. Eu falei: mas Glaucia, por que você está falando isso? Ela falou assim: está escrito lá que toda a tua família é sã. Eu falei assim: é normal, minha família é toda normal. Para os padrões de quem está fora, a família é toda doida, mas para quem está dentro, é normal. Ou seja, aquela loucura está normalizada dentro da nossa família. A pregação do evangelho é justamente isso. Para quem está dentro, é normal. Mas para quem está fora, é loucura. E eu não posso obrigar a pessoa a querer vir fazer parte dessa loucura. É ela que tem que desejar participar dessa loucura. Por quê? Porque aos olhos do mundo, nós somos loucos de estarmos aqui no domingo de manhã, gastando o nosso tempo. Mas aos olhos de Deus, nós estamos preservando as nossas vidas das corrupções mundanas. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito. E muita gente já esqueceu como que é a voz do Espírito. E é engraçado que a médica, quando foi fazer o exame lá psiquiátrico, falou assim: você ouve vozes? Eu confesso, irmãos, que deu vontade de falar assim, sim, mas fiquei com medo dela perguntar que voz. Eu falei assim: a do Espírito Santo. E aquilo virar uma pregação. E ela tinha outras pessoas para atender. A igreja que é alimentada, a igreja que se alimenta da palavra, que não vive de campanha em campanha, ela sabe distinguir a voz do Espírito Santo. E essa voz, ela é clara, ela é nítida, ela é audível. Veja que o relato de Atos não coloca objeção à separação de Barnabé e Paulo. O Espírito fala para a igreja: separem Barnabé e Paulo, porque eu tenho uma obra. A igreja não perguntou que obra era. A igreja não perguntou por que Barnabé e Paulo. A igreja não fez comentários dizendo: ó, o Otaniel é melhor do que o Paulo. Podia mandar o Otaniel. Não! A igreja que ainda sabe qual é a voz do Espírito Santo, quando ele fala, ela simplesmente obedece. E aí, irmãos, talvez a gente saiba de muitos relatos de igrejas por aí que há divisão, há discórdia, há uma briga interna, justamente porque essas igrejas deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque uma igreja que sabe distinguir a voz do Espírito Santo não tem divisão. Veja que o texto é claro: separem Barnabé e Paulo. E ninguém questionou. E não separou mais ninguém. Ah, vamos separar o irmão Barnabé e o irmão Paulo. Aí o outro, eu acho que devia levar o professor Wellington também. Não, não tem isso não. O Espírito falou Barnabé e Paulo, e a igreja fala, é Barnabé e Paulo. O irmão Wellington, numa outra oportunidade, vai. Mas nessa não. O Espírito fala e nós obedecemos. Mas para obedecer, eu tenho que estar sensível. O Evangelho ultrapassa fronteiras, sejam elas geográficas, sejam elas temporais e sejam elas culturais.
O evangelho ultrapassou fronteiras geográficas. Era Jerusalém. Era só Jerusalém. Aí o texto diz, agora vai para Judeia, ou seja, saiu de Jerusalém. Para trazer um exemplo bem prático para os irmãos que ainda não tiveram um aprofundamento em geografia bíblica, Jerusalém é como se fosse Vilhena, é a cidade. Judeia é o bairro. Samaria é como se fosse a região norte. Conseguiram entender? Primeiro estava só em Jerusalém. Não podia sair de Jerusalém. E Jerusalém, por ser uma cidade, ela tem limites geográficos. Você vai andando e de repente você está fora da cidade. Se você está fora da cidade, você saiu do limite geográfico daquela cidade. No nosso caso aqui, se eu pegar sentido aqui Cuiabá, não vai 15 quilômetros, eu estou fora de Vilhena. Mas eu também estou fora de Rondônia. E olha que coisa mais engraçada. Se você olhar, eu estou fora até da região norte. É como se eu estivesse aqui e fosse enviado para pregar o evangelho ali em Comodoro. O evangelho rompe barreiras geográficas. O evangelho rompe barreiras temporais. E há que de se ter um cuidado aqui, meu irmão. Não é porque o evangelho era pregado há 30 anos lá atrás de uma forma, que pregar ele do mesmo jeito hoje vai dar o mesmo efeito. Às vezes a gente tem que mudar a forma de pregar o evangelho, mas nunca mudar a mensagem do evangelho. Tá bom? Às vezes você pode mudar a forma do culto, mas não pode mudar a mensagem do culto. Às vezes você pode mudar o horário do culto, mas não pode mudar a mensagem do culto. Você pode mudar os cultos cantados no culto, mas não pode mudar a mensagem do culto. O que é mais importante no nosso culto hoje é a pregação do evangelho. Pregar o evangelho é mais importante do que os cânticos que entoamos. Por quê? Porque nós fomos chamados para pregar. Tem louvores que a gente canta que são verdadeiras exposições de pregação bíblica? Tem, mas tem muito louvor que não tem nada de bíblico e a gente está perdendo o nosso tempo cantando eles. E às vezes, Deus está falando, não cante, e a gente está cantando. Eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo. Eu era jovem, solteiro, então isso aí já me entrega, né? Então esse episódio aconteceu há mais de 20 anos. Eu era maestro de uma banda, uma congregação, lá em Porto Velho. O camarada estava pregando e o culto estava bom, estava maravilha. E eu estava sentado, a bandinha ficava desse lado assim, e eu estava sentado aqui na bandinha, o púlpito estava assim. E aí de repente eu olhei para o pastor, e o pastor olhou para mim e fez um gesto dizendo assim, toca o hino 33. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, vamos tocar outro. Aí ele falou assim, o 33. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, vamos tocar outro. Ele chamou um diácono, falou uma coisa no ouvido do diácono, o diácono desceu, chegou no meu ouvido e falou assim, o pastor disse para tu deixar de ser teimoso e fazer o que ele está mandando. Ele era nordestino, amigo da minha família, então ele sabia como falar. Ele nordestino, eu nordestino. A Bíblia diz que um ferro afia outro ferro. Chegou assim, deixa de ser teimoso. É para tocar o 33. Falei, tá bom. Aos meus olhos, não tem nada a ver com culto, mas tudo bem.
Aí eu chamei um músico e falei assim, começa aqui bem devagarzinho, bem baixinho. E ele começou tocando. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Aí mandei esse parar e botei outro para tocar. Falou assim, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Aí esse parou e começou o outro. E devagarzinho, bem suave. E de repente, uma pessoa se levanta lá do fundo da igreja e vem chorando. E o pregador pregando. Ele vem chorando e se ajoelha lá na frente. E ele estende as mãos para os céus e fala, Senhor, segura a minha mão. Tinha nada a ver com a mensagem. A mensagem não tinha nada a ver com segura a mão. Mas o Espírito Santo falou. O pastor foi sensível. O maestro, meio relutante, mesmo insensível, mas foi obediente. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que às vezes a gente nem é sensível à voz do Espírito, mas a gente tem que ser obediente. Às vezes é o nosso pastor que é o sensível, e ele chega e fala, irmão, faça. E a gente fica, mas será que vai dar certo? Não questione, faça. Deus é o Senhor da obra e Ele se responsabiliza pelo resultado. Imagina se Paulo e Barnabé questionassem a igreja, dizendo, será que vai dar certo a gente sair nessa viagem? Será que a gente vai ganhar alguém para Jesus? Eles não se preocuparam com isso, eles simplesmente disseram, vamos. A pregação do evangelho pode ter mudado da época de Paulo e Barnabé até hoje. A pregação pode ter mudado. A mensagem e a eficácia do evangelho não mudam jamais. E aí, meus irmãos, pregar o evangelho é uma verdadeira guerra. Tem oposição. Tem oposição. Seja oposição espiritual do reino das trevas, seja oposição carnal, gente de carne e osso que convive com a gente, que se levanta contra. Olha o exemplo que está aí no texto bíblico. Eles chegaram em Pafos e tinha um cidadão por nome Bar-Jesus. Você sabe o que significa Bar-Jesus? Bar significa filho em hebraico. Filho de Jesus. Era filho de Jesus só no nome. Era um crente nominal. Ele carregava Jesus só no nome dele, porque ele era mágico, feiticeiro, vivia de enganar, de ludibriar, de iludir as pessoas. E quando Paulo começa a pregar o evangelho, aquilo se torna uma guerra contra ele. Por quê? Porque a pregação do evangelho estava tirando dele o seu salário. E aí, meus irmãos, o que eu aprendo aqui? É que tem gente que está pregando o evangelho não pela conversão das almas, mas porque isso dá dinheiro. E qual é a atitude de Paulo? Olha, eles podem estar pregando por dinheiro, mas eu estou pregando pelo poder do evangelho. Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho que a história registrou. Morreu pobre. O evangelho, irmãos, não é para trazer riqueza material para você. Ele até pode te abençoar materialmente, mas ele não é para isso.
O evangelho é para te dar a certeza de que os seus pecados estão perdoados e que a qualquer momento, quando a morte vier, você pode tranquilamente se apresentar diante de Deus e dizer: abra os braços porque eu acabei de chegar, eu mereço um abraço seu. A pregação do evangelho é para isso. Tem gente pregando o evangelho aí com um pedaço de pau e 3 pedras na mão. Não é assim que se prega o evangelho. O evangelho é convencimento por parte do Espírito Santo. Você fala do que o Espírito Santo é capaz de fazer e deixa o Espírito Santo agir na vida da pessoa. Ah, eu sou filho de crente. Ser filho de crente não é salvo-conduto contra o pecado. Você precisa levar o Espírito Santo para dentro do seu coração. Cheio do Espírito, Paulo repreendeu o mágico. Veja, irmãos, que tem coisas que a gente só faz cheio do Espírito Santo. Por que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo a todo momento? É porque ele não sabe qual é a hora que ele vai se deparar com alguém precisando do Evangelho. Esses dias aconteceu um fato. Eu não sou um cozinheiro, cozinheiro. Mas senti no coração de fazer uma determinada receita. Aí eu falei assim, eu vou fazer essa receita. E a receita, ela pedia para temperar a carne com cerveja preta. Aí eu falei assim, onde é que eu vou arranjar cerveja preta? Eu liguei para uns amigos. Aí um amigo atendeu o telefone e eu falei, fulano, onde é que eu arranjo uma cerveja preta? Aí ele, na hora, na lata. Vai cozinhar o quê? Eu falei, como é que tu sabe que eu vou cozinhar alguma coisa? Eu falei assim, eu sei que tu não bebe, tu não entende nada de cerveja. Se tu tá querendo uma cerveja preta é porque é para cozinhar. Porque se você bebesse, sabia que essa nem é boa para beber. Aí eu olhei assim, mas tá na cara assim, eu falei assim, eu te conheço. Você é da igreja, você não anda mexendo com essas coisas não, filho. Olha como é importante o evangelho. Olha o testemunho. Aí eu falei assim, é para fazer uma receita. Aí ele, tá, você tá ligado que você vai botar isso na panela de pressão e na hora que ferver o álcool vai sair todinho, né? Eu falei, tô. Eu falei, então tá, então é para cozinhar mesmo. Então você vai qualquer bar. Qualquer bar tem. A minha casa fica no meio da quadra. Numa visão assim que eu estou de frente para minha casa, nessa esquina fica uma congregação da Assembleia de Deus. Nessa esquina fica um bar. Eu fui no bar. Entrei lá no bar, falei com o dono do bar, falou, o senhor tem cerveja preta? Aí ele olhou para mim e falou, você vai cozinhar, né? Mas eu falei assim, não, rapaz, conheço todo mundo aqui nessa rua. Eu falei, mas o senhor nunca me conheceu? É, você é o único que eu ainda não fiz amizade. Eu falei, tá, o senhor tem a cerveja? Ele, tenho. Assim, me dê a cerveja, ele tá. Enfiei a mão, tirei a carteira, peguei o cartão para pagar e falei assim, só recebo Pix. Eu falei assim, deixei o telefone em casa. Ele falou assim, pode levar, depois você passa e paga. Aí eu olhei e falei assim, essa é nova. Um crente entra dentro de um bar, pega uma cerveja e sai sem pagar. Tem alguma coisa errada. Falei isso para a Glaucia falou assim, eu não acredito que tu fez isso não. Vai que passa alguém da igreja e olha tu saindo do bar e o dono do bar ainda falou assim, caloteiro.
Saiu sem pagar. Passou uns diazinhos, lembrei que tinha... Fiquei devendo. Lembrei que tinha que pagar. Entrei para pagar. Só tinha ele no bar, não tinha mais ninguém. Falei, e aí, senhor, como é que o senhor tá? Aí ele olhou para mim e falou assim, posso falar um negócio para você? Eu falei, diga. Ele falou assim, eu não tô bem. E eu fiquei 30 minutos ali conversando com ele. Olhei para ele e falei assim, o senhor permite que eu faça uma oração pelo senhor? Ele disse assim, é só isso que está faltando, porque eu já tentei de tudo e nada mudou a minha vida. Falei, eu vou orar. Orei por ele, voltei para casa, sentei no meu sofá e fiquei, Senhor, por que é que o Senhor me fez querer tanto fazer aquela receita? E o Espírito Santo falou assim, porque eu queria que você chegasse naquela pessoa. A receita nem saiu tão boa. Mas o problema é que tinha que alcançar aquela pessoa. Hoje, todo dia que eu passo na frente do bar, que ele está lá na frente, eu faço questão de parar. Esses dias eu parei lá na frente, ele estava com a camisa do Vasco. Aí eu olhei e falei assim, ô rapaz, tá sem roupa? Aí ele olhou e falou assim, não judia de mim não. E deu um sorriso, eu falei, você tá feliz? Ele falou assim, ô meu irmão, depois daquele dia muita coisa melhorou. Tem 30 dias que não joga, né? Pouco a pouco, ele veio mudando. Ele era um senhor triste, abatido, amargurado. Agora eu passo por ele, buzino, ele só alegre, feliz. Eu olho, e um belo dia a Glaucia passou por mim e falou, nossa, ele tá diferente, né? Eu falei, tá, Glaucia. E sabe o que é engraçado? Ela, o quê? Eu falei, se eu chegar lá e quiser comprar o bar todinho fiado, ele me vende. Ele é doido, Glaucia. Ele acredita em mim. Se eu chegar lá e disser, eu quero comprar o bar todinho, ele falou assim, tá vendido. É fiado. Ele falou, paga quando puder. O que você está querendo dizer com isso, professor? Que se eu não fosse sensível à voz do Espírito Santo e ficasse preso aos métodos tradicionais, eu não teria alcançado aquela pessoa. Já preguei o evangelho para ele? Ainda não. Mas por causa de uma oração, esses dias ele olhou para mim, eu falei, e aí, tudo bem? Aí ele, tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, agora não, que eu ainda estou meio mal. Mas eu vou marcar um dia para ir na igreja com você. Eu vou lá cobrar? Não. Eu vou pedir a Deus que apresse esse dia, que Ele bata na porta da minha casa e diga, hoje eu quero ir para a igreja com você. O que você está querendo dizer, professor? Que às vezes Deus nos leva a fazer coisas que contraria as nossas percepções, as nossas concepções. Agora, irmãos, tenha cuidado, porque o inimigo também é enganador. Tenha cuidado. Não é toda hora também que Deus está mandando eu entrar em bar. Não é toda hora que Deus está mandando você entrar em um boteco. Não é toda hora que Deus está mandando você entrar em discussão. Não é toda hora que Deus está mandando você entrar em briga de família. Não, tenha cuidado a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ouvir a voz do Espírito Santo, seja obediente a ela. Que uma pessoa se salve. Se você não for obediente à voz do Espírito Santo, essa salvação não vai vingar. O Evangelho transforma. Não é você que transforma, é o Evangelho. E Paulo, é claro, quando ele vai instruir uma igreja, ele diz assim, aquele que roubava,
Não. Mas por que vocês pararam? O versículo continua. Mais importante do que não roubar, está no que segue o versículo. Paulo está dizendo, aquele que roubava, trabalhe. Não é só parar de roubar, é começar a trabalhar. Roubar é tirar do outro, trabalhar é produzir pelo seu próprio esforço. Ah, mas o que eu ganho não é suficiente. Se você se colocar na presença de Deus, Ele multiplica. Lembra da história da viúva? O que é que tu tem, viúva? Primeiro ela diz, nada. Por quê? Porque o que ela realmente tinha era tão pouco que nos olhos dela era nada. O profeta vai, abençoa ela e diz assim, vai, vende e viva do resto. Tem muita gente vindo para a igreja querendo viver da multiplicação, mas não quer viver do resto. A multiplicação acontece na sua vida para te dar a oportunidade de viver do resto. O azeite transbordou e a ordem era: venda, pague a sua dívida e viva do resto. Dá para entender, irmãos, que não era pouca coisa que essa viúva ia conseguir com a venda do azeite. Ser sensível à voz do Espírito Santo também implica obediência. Não é você quem transforma, é o Espírito Santo. Um belo dia, eu estava assistindo uma entrevista de um cidadão, que é muito claro isso, é um exemplo que fica para nós. Um cidadão que foi cantor de uma banda de rock, todo tatuado. E perguntaram, o entrevistador perguntou para ele, e qual a sua visão sobre tatuagem? E ele falou assim, rapaz, hoje, depois que eu fui para a igreja, eu entendo que tatuagem é uma coisa. Mas eu não vou dizer para você o que é que eu entendo por tatuagem. Eu vou dizer uma coisa para você. É que um belo dia eu acordei pensando em fazer uma tatuagem. E eu estava na frente do espelho procurando um lugar no meu corpo para fazer uma tatuagem. E de repente o Espírito Santo chegou e falou assim para mim, não quero que você faça isso. E o entrevistador falou assim, você fez o quê? Ele falou assim, não fiz a tatuagem. Ele, por quê? Porque o Espírito Santo não me quer tatuado. Se o Espírito Santo chegar para você e falar, faça uma tatuagem, seja obediente, porque é o Espírito Santo que se encarrega. Agora, se ele chegar para você e falar assim, não faça, também obedeça, porque ele garante. A questão não é se é pecado ou não fazer uma tatuagem. A questão é pecado não obedecer à voz do Espírito Santo. Tem muita gente preocupada se isso ou aquilo é pecado, e o Espírito Santo está dizendo, não importa se isso ou aquilo é pecado, o pecado de vocês é não me obedecer. É Ele quem transforma. Não é o pastor da comunidade. E olha que eu gosto demais do pastor de vocês. Gosto demais. Mas gosto o suficiente para olhar nos olhos dele e falar assim, meu amigo, não é você que muda esse coração ruim que tem aqui dentro. Você até pode orar, mas se Deus não ouvir a sua oração e não ouvir a minha oração, não muda aqui dentro. O evangelho precisa ser pregado. Se alguém vai aceitar esse evangelho, não é problema seu. A sua tarefa é pregar.
E tem gente por aí medindo o sucesso do evangelho de acordo com o número de conversões que acontece na noite ou acontece no dia. E não é assim que funciona. O sucesso do evangelho está diretamente ligado à minha fidelidade à palavra. Olha o que Paulo está dizendo mais para frente. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou e outro colheu, mas todos trabalhamos para o Senhor. Então, o que você faz é importante sim, mas não é mais importante do que a tarefa do outro. Qual é a sua tarefa? É pregar o evangelho? Então vá pregar. Ah, mas não tem ninguém na praça. Mas pregue. Jesus não disse pregue somente quando a multidão for acima de 50 pessoas. Não, ele disse pregue, pregue, pregue. Ah, eu vou ficar parecendo um doido. Meu irmão, mas você está dentro de uma comunidade de doidos. Não é isso que eles dizem de nós, crentes? Você está convivendo com um bando de crente que é taxado de doido e não quer se comportar como um doido? Então você ainda não é crente o suficiente. Porque Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus, mas o mundo considera isso como loucura. Em Antioquia da Pisídia, toda a cidade ouviu a pregação do evangelho. Por quê? Por causa da fidelidade de Paulo. Não diz que lá houve conversões. O texto de Atos 13 e 14 não diz que houve conversões em Antioquia da Pisídia, mas diz que todos ouviram a pregação do evangelho. Meu irmão. Às vezes você está pregando para aquela pessoa que trabalha com você e você acha que o evangelho não está fazendo efeito. Tá. A pregação do evangelho não é com insistência, é com persistência. Insistência leva à impaciência. Persistência leva à paciência. Persistir quer dizer, eu não vou desistir. E insistir quer dizer, faz logo que eu estou com pressa. O evangelho não é pregado às pressas. O evangelho é pregado em paciência. Se você foi fisgado pela isca do evangelho rapidamente, parabéns para você. Tem uns que vão demorar mais a fisgar. Mas todos aqueles que estão atentos à voz do Espírito Santo, uma hora vão fisgar a isca do evangelho. Com resistência dos judeus, os gentios são alcançados. Os judeus receberam a notícia de que Jesus era o Messias. Ele não se enquadra naquilo que nós estamos esperando. Então, vamos rejeitar Jesus. Tá bom. Os gentios que não estavam esperando nada, aceitaram. Olha, professor, o que a gente aprende aqui? Que tem muita gente que vem para o evangelho com muitas expectativas, com muitas exigências. O que você espera depois de virar crente? Depois de virar crente, eu espero ganhar minha casa própria, eu espero o meu carro zero, eu espero um bom marido. Mas não é isso o evangelho. Não venha para o evangelho com expectativas materiais. O evangelho não te dá expectativa nenhuma. O evangelho te dá certeza. Qual é a certeza que o evangelho te dá? Que o seu nome está escrito no livro da vida e no dia que a morte vier,
ela traga só o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual está liberado para se encontrar com Deus. Não crie expectativas terrenas para a pregação do Evangelho. Em Icônio, após crerem na pregação, sinais e prodígios apareceram na congregação. Ué, professor, o que a gente aprende com isso? Ao contrário de muitas igrejas por aí que estão pregando campanha atrás de campanha, primeiro tem a pregação do Evangelho para depois aparecerem os sinais. Primeiro eu aceito o Evangelho, depois a bênção chega na minha casa. Muita igreja por aí está pregando o Evangelho. Venha hoje à noite, volte para sua casa com a bênção. Não é assim. E nem venha para a igreja hoje à noite. Porque você pode vir para a igreja hoje à noite e voltar para sua casa pior do que saiu de lá. E professor, como assim? Ora, você pode sair da sua casa hoje sem jantar, vir para a igreja e voltar para a igreja, da igreja para a sua casa com fome. Não é pior do que saiu? Aí o que eu fui fazer na igreja? Perdeu o tempo da sua janta. Porque se você tivesse ido jantar, se você tivesse ido comer uma pizza, para aqueles que quiserem faltar o culto hoje à noite para comer uma pizza, liga para mim. Eu faço companhia. Tá? Aproveita, minha mulher viajou, não tenho desculpa para dizer, não vou. Não. Eu tô solteiro, tô aceitando todo tipo de convite. Se você quiser faltar o culto hoje à noite para ir comer uma pizza, uma costela assada, não faça isso sozinho. Me procura depois da IBD, a gente acerta o horário, nós vamos. Agora, quando você sai da sua casa para vir ouvir a pregação do Evangelho, aí é diferente. E a primeira diferença é, não importa se o culto é dentro ou fora da igreja. Não interessa se é no frio ou no calor. Não interessa se é na chuva ou no tempo seco. A pregação do Evangelho é a coisa mais importante. É depois de ouvir a mensagem do Evangelho que as bênçãos chegam na nossa casa. Meu irmão, não é venha para a igreja. Não, é ouça a voz do Espírito Santo. Não à toa. As nossas formandas em teologia aqui, é Apocalipse, né? Que tem várias vezes, quem tem ouvidos, ouça o que é o pastor? Não. É o pregador? Não. É o porteiro? Não. É a equipe da liderança da EBD? Não. Ouça o que o Espírito. É a voz do Espírito. É a voz do Espírito que, entrando no seu coração, vai produzir as bênçãos que você espera. É depois de pregada a palavra que o Espírito fala. E o Espírito fala para a igreja. Isso, irmão, com todo o respeito, eu sei que tem muita gente que é usada por isso, mas isso não te dá liberdade para montar um ponto de profecia na sua casa e você ficar o dia inteiro orando. Não.
O Espírito fala para a igreja. E nós só somos igreja quando estamos juntos. Nós podemos estar juntos na praça. Ali está a igreja. Ali o Espírito fala com a igreja. Em Listra, a pregação foi tão boa, mas o conhecimento bíblico daquela cidade era tão pequeno, que os habitantes da cidade começaram a idolatrar Paulo e idolatrar Barnabé. E aí, meu irmão, eu tenho na condição de missionário uma responsabilidade muito grande. Eu represento a alguém, eu não sou o alguém. Eu sou o representante dele. Importante não sou eu, é quem eu represento. Quer fazer um ato de bondade? Faça primeiro para quem eu represento. Ai, irmão Eric, bebe uma água geladinha aqui. Tá, mas se fosse Jesus, você ia dar água gelada também? Ah, não, se fosse Jesus, eu ia dar água da torneira. Então não vale a água gelada servindo para mim, se você vai dar água da torneira para Jesus. Entende? O que eu faço como para o Senhor. E se eu faço na qualidade de representante do Senhor, o que eu faço, fiz em nome dele. E o sucesso da minha pregação é dele. Ah, eu sou músico. Vai adorar o Senhor? Vai. Está treinando? Não, a gente pega na hora lá. É para Deus. Eu vou ser gentil hoje. Eu vou virar aqui para as coordenadoras da nossa EBD. Aí eu vou dar aula domingo. Sábado à tarde eu dou uma lidazinha e tá tudo bem. Aí, no domingo que você vai dar aula, senta um abençoado e faz uma pergunta difícil, e você, e aí? Cadê a voz do Espírito para responder? Se você não está sensível à voz do Espírito, como é que você vai responder? Irmãos, quem vem aqui na frente para ministrar alguma coisa para vocês, tem que estar sensível ao que o dono da palavra quer que seja falado. Eu falo para vocês que é bom estar aqui, realmente é bom, mas tem o outro lado da moeda, é uma angústia demais. É uma preocupação. Talvez vocês não saibam, mas na quinta-feira, quando acaba o culto aqui, o pastor de vocês parece que sai 1 tonelada das costas dele. Por quê? Porque a angústia demais tem que trazer uma palavra de Deus para o rebanho. E se ele não estiver sensível à voz de Deus, ele vai falar o quê para o rebanho da igreja? Não gostei da palavra do pastor no culto de hoje. Acho que o pastor estudou pouco. Você acha que o pastor estudou pouco? Pede para acompanhar um dia dele estudando para preparar uma mensagem para vocês. Eu acho que o pastor foi muito superficial na mensagem. Chama o seu pastor e mostra para ele, comece a aprofundar. Meu irmão, ser sensível à voz do Espírito é uma coisa difícil. Mas o sucesso do Evangelho depende da sensibilidade ao Espírito Santo. E quando a gente tem o sucesso alcançado, não é para a glória humana, não, é para a glória dele, porque quem faz é o Espírito Santo, quem trabalha é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, porque que tudo é ele quem faz e eu é que tenho que ser adorado.
Não, meu irmão. Eu posso até ser o bonitinho da cara feia, mas não é a minha beleza que vai mudar a vida de vocês, não. É o Espírito Santo. Então não cabe adoração humana aqui. Você até pode elogiar, o pastor deu uma palavra boa. Olha, você viu que palavra boa? Rapaz, graças a Deus o nosso pastor ainda é sensível à voz do Espírito Santo. É assim que a gente faz elogio ao pastor. Não, vão trocar o nosso pastor. Não, se não vier um pastor tão bom quanto o nosso, eu vou sair da igreja. Meu irmão, pode sair com o mesmo pastor que está, porque você perdeu a noção do que é rebanho. Você não é abençoado porque o pastor A ou o pastor B comanda essa congregação. Você é abençoado porque é sensível à voz do Espírito. Não cabe espaço aqui para louvores humanos. O pastor A passa, o pastor B passa. A voz do Espírito continua a falar no meio da igreja. Em Derbe, o terreno é fértil. O que eu aprendo aqui? É que de tanto a gente batalhar, trabalhar, ser fiel, o Espírito Santo se encarrega de conduzir o nosso ministério. Tá difícil, irmão? Tá. Continue. O tempo da vaca magra vai passar. Uma hora você acerta e Deus coloca você no rebanho das vaquinhas gordas. Mas se você não for fiel na época da vaquinha magra, você nunca chegará na época da vaquinha gorda. Os tempos bons vêm para quem não desiste. Irmãos, a sua vida só é difícil porque você tem uma luta interna com um monte de pecado. E muita gente está tentando lidar com os pecados em vez de deixar o Espírito Santo lidar com os pecados na vida da gente. Em Derbe, Paulo encontra um terreno fértil. E é engraçado, né? Que os lugares difíceis é onde a gente mais gasta tempo. Mas quando eu estava acabando a viagem missionária de Paulo, começa a aparecer o terreno fértil. E aí, para a gente terminar já, olha aí, ó, coisa boa. Eu estou aprendendo. Uma hora eu tiro 10. Esse negócio de administrar o horário, uma hora eu tiro 10. Eu estou aprendendo. Nós somos desafiados a pregar o Evangelho, mesmo que nos cause dor. Mesmo que nos cause dor. Tem um versículo, e eu não vou falar a referência, justamente para fazer um exercício didático com vocês. Depois você chega em casa e procura esse versículo na sua Bíblia. Ele diz assim: vocês ainda não suportaram perseguições suficientes até tirar o sangue de vocês. Oi, professor, o que você está falando? É que tem perseguições que a gente enfrenta pelo Evangelho que vão nos causar dor. Irmãos, Paulo, nessa viagem, se eu não estiver enganado, saindo de Icônio, Paulo leva uma surra por pregar o Evangelho. Pegam o Paulo, levam para fora da cidade e dão uma surra no Paulo. Apedrejam o Paulo, mas batem no Paulo, e o texto bíblico vai dizer que Paulo fica quase morto.
Mas dão uma surra em Paulo. Mas batem em Paulo com gosto. O que Paulo faz? Quando Paulo se recupera, ele faz o quê? Vamos pregar o evangelho. Mas Paulo, tu acabou de apanhar por causa desse evangelho. Mas eu não posso fazer outra coisa. Não acontece aqui. Eu vou pedir a Deus para falar isso e não ter o efeito nenhum aqui nessa congregação. Mas tem muita gente que na primeira contrariedade contra o evangelho já quer abandonar a fé. No primeiro momento de discussão, você está lá pregando o evangelho, o camarada faz uma pergunta para você, você não sabe responder, você já quer abandonar o evangelho. Já pensou se Paulo desistisse de pregar o evangelho? Se Paulo tivesse desistido de pregar o evangelho, nós não teríamos sido alcançados. Porque foi a pregação de Paulo que chegou numa cidade, que foi para outra cidade, que foi para outra cidade, e que foi para outra cidade, e que de repente chegou numa cidade da Suécia, e que alcançou 2 jovens suecos, e que foram sensíveis à voz do Espírito Santo, que orando, ouviram uma voz louca dizendo: ajuntem as coisas de vocês e vão para Belém do Pará. E a nossa história diz que eles ficaram procurando no mapa aonde era essa cidade, Belém do Pará. E viram que ficava na América do Sul. Disseram assim: é loucura demais para ser verdade. E o outro disse assim: então deve ser poder demais para a gente experimentar. E juntaram suas coisas e vieram para Belém do Pará em 1910. Foram loucos o suficiente para abandonar família, para abandonar emprego, para abandonar parentes, e vir e não conhecendo ninguém em Belém do Pará, começaram a pregar o evangelho. E por causa da pregação desse evangelho, você um dia ouviu a voz do Espírito Santo. Se não fosse a loucura desses 2 jovens, pela loucura de mais alguém, que uma vez ouviu a pregação, nós não seríamos alcançados. Está na hora, irmãos, de nós resgatarmos um pouco dessa loucura dos tempos passados. Está na hora da gente voltar um pouco essa loucura de buscar a Deus em oração. Está na hora, irmãos, da gente voltar essa loucura de cantar menos e pregar mais. Está na hora de nós olharmos um pouco para essa loucura de sair daqui dessas 4 paredes e pregarmos o evangelho na fila do banco, na fila da farmácia, no postinho, dentro do hospital, dentro da faculdade. Mesmo que nos cause dor. Mesmo que nos cause dor, nós precisamos pregar o evangelho. Você já pensou se Jesus tivesse medo da dor? Tem um livrozinho que explica a crucificação de Jesus. E esse livro ele vai dar uma explicação científica
para Jesus ter suado gotas de sangue. Isso não aconteceu só com Jesus. Há relatos na história da medicina que outras pessoas também suaram gotas de sangue. E todas essas pessoas que suaram gotas de sangue, elas passaram por um estresse muito grave, profundo, e um pânico, um medo tamanho, que afetou o seu sistema imunológico, o seu sistema nervoso, que pegou o sangue, tirou de dentro das veias e jogou para fora do corpo. Isso foi o que aconteceu com Jesus lá no Getsemane. Ele nem estava indo para a crucificação. Foi só ele olhando para o resultado da sua crucificação. Imagina se ali no Getsemane Jesus desiste. E tem gente querendo desistir por qualquer coisa. Somos chamados para pregar o Evangelho. Ah, como é que eu prego o Evangelho? Obedecendo a voz do Espírito Santo. Na hora que ele falar para você, ele se responsabiliza pelo resultado. Se o Espírito Santo chegar para você e disser, entre no bar para pregar o Evangelho, e o seu pastor estiver passando, o Espírito Santo vai falar no coração do seu pastor, vai falar, tá lá, pregando. Ele se responsabiliza, mas eu preciso ser sensível à voz dele. Senhor meu Deus, graças te damos pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e nos conceder graça, paz, iluminação e instrução para pregar o teu Evangelho. Leva-nos de volta, Senhor, ao estágio de sermos sensíveis à tua voz, para que nós tenhamos sucesso na pregação do Evangelho, hoje e sempre. Amém. Quero cumprimentar a todos nesta manhã, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.